A Igreja Católica é uma das instituições religiosas mais antigas do mundo. Há mais de 2000 anos, ela tem influído no mundo os aspectos espirituais, religiosos, morais e socioculturais. O que poucos sabem é que durante toda a sua trajetória, os seus representantes em todos os níveis hierárquicos tiveram e ainda têm uma forte relação com a arte mágica. Este é o tema deste episódio de A Mágica e Suas Curiosidades. Os grandes cientistas da Idade Média eram formados pela Igreja em suas universidades espalhadas pela Europa, fazendo com que vários desses cientistas assumissem o alto clero e muitas vezes o papado. Sendo assim, durante a Idade Média, subiram ao trono de Pedro 2 papas praticantes do ilusionismo. Na virada do primeiro para o segundo milênio, um brilhante intelectual, profundo conhecedor da astronomia e da matemática, não estava em nenhuma das escolas que se tornariam os embriões das universidades medievais, e sim sentado no trono de São Pedro. Trata-se do Papa Silvestre II. Seu nome de batismo era Guerberto de Aurillac. Tinha um profundo conhecimento de matemática, astronomia, física e música, o que lhe permitiu desenvolver-se também no campo da arte mágica. Apresentava a mágica da cabeça de bronze que se movimentava e falava. O efeito da cabeça falante do Papa Silvestre II, para os dias de hoje, pode ser até algo normal, algo que não surpreenda muito, mas para a época era algo surpreendente, devido ao fato de que ali, naquele momento, não existia ainda a eletricidade, e muito menos o advento da eletrônica. Então, fazer uma cabeça falar e se mover apenas com conhecimentos de mecânica era algo que impressionava muitos. Chegava a achar até que era algum fenômeno sobrenatural. O segundo pontífice praticante da arte mágica a ocupar o trono de São Pedro foi São Gregório VII. Ele foi eleito Papa no ano de 1073 por uma eleição fora do padrão habitual. Hildebrando de Soana, mesmo sem ter exercido o sacerdócio, foi eleito Papa em 22 de abril de 1073, adotando o nome de Gregório VII. Dentre as mágicas que executava, destacam-se a produção de trovões e luzes ao balançar os braços, revelando ter profundo conhecimentos de química. Outro santo da Igreja Católica praticante da arte mágica foi São Alberto Magno, considerado um dos maiores teólogos da Idade Média. Ele foi um grande defensor da coexistência pacífica entre a ciência e a religião. Fazia o número da cabeça falante, que era executada também pelo Papa Silvestre II. No ano de 1553, chegou ao Brasil o padre jesuíta José de Anchieta, que ficou conhecido pelos seus prodígios junto aos índios, com a intenção de catequizá-los. José de Anchieta nasceu em 1534 e morreu em 1597. Foi padre jesuíta, introduziu o cristianismo no Brasil, cofundador das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e grande expoente da aproximação com os índios. A façanha mais comum é a que se refere aos inúmeros relatos que ele, por diversas vezes, levitou a si mesmo, diante de testemunhas. Vale ressaltar que a levitação com artifícios de ilusionismo
já era comum desde o século V a.C. Outra proeza de Anchieta, que é relatado em sua biografia, foi o caso de ter caído de joelhos durante uma pregação e emitido um clarão. Cientistas da igreja desde 5 séculos antes de Anchieta já dominavam a produção de clarões por meio da magia natural. Na Itália, no ano de 1815, nasceu João Melchior Bosco, que mais tarde se tornaria São João Bosco, o padroeiro dos mágicos. Ele foi um sacerdote católico italiano, fundador da congregação salesiana. Atuante em assuntos sobre educação, foi considerado grande protetor da juventude. Foi sacerdote diocesano católico, apostólico romano e educador. Desenvolveu a educação infanto-juvenil e o ensino profissional, sendo um dos criadores do sistema preventivo em educação. Foi aclamado por João Paulo II como o pai e mestre da juventude e foi canonizado em 1º de abril de 1934 pelo Papa Pio XI, sendo o padroeiro dos jovens e aprendizes, padroeiro da capital federal do Brasil, Brasília, e padroeiro dos mágicos e ilusionistas. Dom Bosco utilizava de truques de mágicas para chamar a atenção das crianças e jovens para a sua pregação e educação. Dom Bosco faleceu em Turim, Itália, no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 e canonizado pelo Papa Pio XI em 1934. Mais tarde, no ano de 2002, durante uma audiência com o Papa João Paulo II, vários mágicos europeus e americanos entregaram uma petição ao Papa solicitando que a Igreja declarasse São João Bosco como sendo o padroeiro dos mágicos e ilusionistas, porque até ali a Igreja oficialmente não tinha declarado. Então, a partir daquele momento, a Igreja aceitou essa petição e oficialmente foi declarado que João Bosco passaria a ser o padroeiro dos mágicos e ilusionistas. Há fortes indícios de que o padre Cícero Romão Batista, um dos últimos beatos nordestinos, praticou a arte mágica. Ele nasceu no Crato em 24 de março de 1844 e morreu em Juazeiro do Norte em 20 de julho de 1934. No ano de 1860, o padre Cícero foi matriculado no colégio do renomado padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras. Porém, ele lá pouco permaneceu, devido à morte de seu pai em 1862, vítima de cólera, que o obrigou a retornar para junto de sua mãe e de suas irmãs. Porém, o pouco tempo que lá ele permaneceu, ele impressionou a todos com seus efeitos de mágicas. Renomados historiadores da cidade de Cajazeiras narram que o padre Cícero, antes de assistir às aulas ministradas pelo padre Rolim, ele retirava seu chapéu e, ao invés de colocar no cabideiro, ele colocava na parede, onde lá permanecia até o término da aula. No final do século XIX, nasceu um sacerdote da Igreja Católica que viria a desenvolver um trabalho de grande importância para a arte mágica mundial. Trata-se do padre Venceslau Ciró. Venceslau Ciró nasceu em Barcelona em 1895 e se ordenou padre em 1917. Sua paixão pela arte mágica veio desde a adolescência, o que fez com que ele escrevesse várias obras versando sobre todas as vertentes da arte mágica. Na Espanha, no ano de 1953,
durante um congresso na Segóvia, o São João Bosco ele foi proclamado padroeiro dos mágicos e ilusionistas. Vários mágicos que ali estavam naquele congresso escolheram São João Bosco por indicação de outro mágico que também era padre, o padre Venceslau Ciuró. Atualmente nós temos 2 representantes da igreja, 2 religiosos, que têm uma forte ligação com a arte mágica. O primeiro deles, o padre Quevedo, que durante o seu seminário ele se aperfeiçoou, se aprofundou nos estudos sobre o além e sobre o ilusionismo. E foi através do ilusionismo que o padre Quevedo conseguiu desmascarar vários charlatães e também falsos médiuns. Em São Paulo, nós temos outro grande representante da igreja que é bastante ativo na arte mágica. Trata-se do padre Riomar Silva. O padre Riomar, bastante simpático e carismático, tem seu próprio estilo de apresentação. Ele costuma se apresentar em eventos da igreja, como também em congressos e eventos de mágicas. Contrariando o que muitos imaginam, de que a Igreja Católica sempre perseguiu a arte mágica, como vimos, foi justamente o contrário. Durante toda a sua trajetória, existiram e existem até hoje representantes em todos os seus níveis hierárquicos, praticantes fervorosos da arte mágica, chegando mesmo até a contribuir para o seu desenvolvimento.